São Paulo toma decisão e bate o martelo sobre Marcos Antônio. Vamos falar muito ainda sobre essa história aí envolvendo o Flamengo, o tricolor se mexendo aí por renovações de contrato de jogadores importantes. Vamos falar sobre isso e várias outras novidades do São Paulo. Certo, minha rapaziadinha? Tranquilidade? Vamos embora para mais um vídeo e sexta-feira, sextou 5 da manhã, já de pé com um vídeo novo. E o negócio é o seguinte, sexta-feira sextou de último treino antes do confronto de amanhã contra a equipe do Primavera. Agora é deixar o brasileiro um pouco de lado e voltar a focar de novo no Paulista, né? Porque é um jogo paulistão, brasileiro, paulistão, brasileiro. E amanhã contra o Primavera. Vamos agora para as últimas duas rodadas dessa primeira fase. Amanhã é o último jogo no Morumbi da primeira fase contra o Primavera. E a gente fecha contra a Ponte Preta fora, lá no Moisés Lucarelli. Ponte Preta que está numa crise braba, né? Então, São Paulo tem tudo aí, né? Jogando focado, se mobilizando para os dois jogos, tem totais condições de conseguir essas duas vitórias aí, que é amanhã e depois contra a equipe da Ponte Preta, certo? Vamos ver como vai ser o treino de hoje, vamos ver qual time o Crespo vai definir, que vai ser os 11 que vai iniciar amanhã contra o Primavera. Eu acho que, assim, a gente tem que esperar o treino pra gente repercutir aqui mais tarde, a gente vai comentar quando acabar o treino, mas é bem óbvio que nesse jogo de amanhã o Crespo vai dar uma baita mexida no time, né? Porque o time jogou contra Palmeiras, Flamengo e Santos com escalações bem semelhantes, com o mesmo time basicamente. Aí contra o Santos ele fez ali duas mudanças, né? Foi duas ou foi três, mas a maioria do time foi o mesmo time que vinha de 3 jogos consecutivos, então tem que tomar cuidado aí com desgaste, com lesão. O Luciano tá sentindo já, por exemplo, entendeu? O Luciano foi um que jogou contra Palmeiras, Flamengo, Santos seguido, e no último nem entrou como titular, começou no banco, entrou no segundo tempo, mesmo assim sentiu, pra você ver como é que é, né? Então tem que tomar cuidado, porque um dos pontos importantes no começo de temporada é não estourar jogador, ainda mais no São Paulo, que tem 200 lesões aí, como foi no passado, então tem que tomar cuidado com isso. Vamos esperar o treino, mas deve ser um time amanhã bem diferente aí do que a gente viu nos últimos jogos, no jogo contra o Primavera, em casa, um time mais fraco, né? Mas tem que entrar com seriedade, com mobilização aí, porque senão vai acontecer o que aconteceu contra a Portuguesa. Ah, a Portuguesa foi lá e tomou 3, e não pode ser assim amanhã, porque amanhã tem que vencer esse jogo, que é um jogo bastante importante aí para a equipe do São Paulo, certo, rapaziada? Bom, vamos lá, ó. O presidente Massis foi convidado para uma reunião na CBF ontem, na quinta-feira. Ele presenteou o Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, com uma camisa do São Paulo, rapaz. Olha aí, né? Então teve uma reunião na CBF ontem. O Massis estava lá, né? Com o Sami Chaldi, com o Ancelotti. Sami Chaldi, que é São Paulino, ele mesmo falou, né? Ele mesmo já disse, já assumiu ser São Paulino. Rapaz, estava lendo aqui os comentários aqui no Twitter, né? O povo comentando, coitado do Casares, perdeu uma foto muito legal pro Instagram, é verdade. Casares deve estar muito triste na casa dele porque perdeu a oportunidade de postar uma foto com o Ancelotti, né? Do jeito que ele é, rapaz, ia soltar já aquele monte de foto, ia botar o nome na camisa, né? Seria daquele jeito aí. Não sei sobre o que se trata essa reunião, né? Mas vamos ver, depois que aquela coisa saiu lá da presidência de São Paulo. Vamos ver se agora com o Massis São Paulo ganha um pouquinho de poder de bastidor, né? Ganha um pouquinho de força no bastidor, um pouquinho mais de respeito aí junto às federações, porque antes, quando tava com aquele pior presidente da história, irmão, era tudo largado. Era tudo largado. Vamos ver se com o Massis agora aí as coisas melhoram, pelo menos um pouquinho, quando o assunto é bastidor. Porque antes, rapaz, era um negócio completamente largado, abandonado, negócio assim inacreditável, mas era do nível aí da gestão, que é a pior da história, que foi essa última aí do Casares, tá bom? Jonathan Calleri é o jogador com mais gols de cabeça no Campeonato Brasileiro desde que reestreou pelo São Paulo. Ele reestreou aí, não sei se foi em 21, foi em 22 eu acho. Ou foi em 21, agora não vou lembrar, acho que foi em 21. Acho que foi em 2021, né? Ele chegou na metade de 2021 no São Paulo. E desde que ele voltou para o São Paulo, no Brasileirão, ninguém fez mais gol de cabeça que ele, tá? Ele fez 15 gols no Brasileirão de cabeça desde que ele voltou. O Germancano fez 12. O Vegetti, né, do Vasco, que acho que foi até embora do Vasco, fez 11. E o Flaco Lopes fez
10, tá? Então tá aí. Caleri que assim, ele... Acho que a principal arma do Caleri é o cabeceio. Acho que dá pra gente falar isso. Ele é muito, muito bom na bola aérea. E, tipo assim, se for pegar o gol dele contra a Portuguesa, o gol de cabeça, o segundo que ele fez 2 naquele jogo. O segundo foi de cabeça, foi um golaço de cabeça. E tu pegar o gol contra o Santos, é um gol bem difícil de fazer. Ele antecipa muito bem o zagueiro, né, cara? Ele bota a bola no cantinho sem nenhuma chance pro Brasil defender. Então, é bom ver o Caleri voltando, fazendo gol, sendo importante, porque além dos 9 meses que ele ficou de fora, antes da lesão, e desses 9 meses que ele ficou de fora, antes de cirurgia e tudo mais, ele estava jogando muito mal e sendo muito criticado. Aí ele se machucou, ficou 9 meses fora, agora voltou, né, pegando ritmo ainda, melhorando fisicamente, mas já está fazendo gol importante e ajudando o São Paulo, coisa que a gente fica muito feliz de ver, que é um jogador que fez muita falta no passado. Mesmo estando jogando mal nessa lesão, é um cara que faz falta, tanto que acabou de voltar, ainda muito longe do seu ideal, falando da parte física, e já está ajudando aí o tricolor, né? Bom, mudando de assunto aqui agora, rapaziada, o negócio é o seguinte, ontem saiu informação, tá, que veio lá dos lados, lá que cobre o Flamengo, e a gente ficou esperando sair mais notícias sobre essa questão do São Paulo ter dado a preferência da compra do Marcos Antônio para o Flamengo, um negócio que não tem nem pé nem cabeça, e espero que alguém do São Paulo explique isso aqui, porque ele realmente não tem nenhum motivo plausível para aceitar ou entender o São Paulo dar preferência para o Flamengo. Tipo assim, tem sentido algum. Vamos lá, temos duas coisas aqui, ó. Detalhes aqui sobre isso, informação que trouxe aqui o Pedro Lopes no UOL. São Paulo negocia um direito de preferência ao Flamengo em uma venda futura de Marcos Antônio. A preferência envolve notificar o Flamengo em caso de recebimento de proposta oficial, concedendo o clube carioca a oportunidade de igualar os valores. Além disso, o São Paulo se comprometeu a avisar o Flamengo quando estiver disposto a negociar o jogador. Eu entendi. Vamos lá. A Roma ofereceu 10 milhões de euros pelo Marcos Antônio. Aí o São Paulo tem que ir lá no Flamengo, bate na porta do Flamengo. Flamengo, ó, a Roma ofereceu 10 milhões de euros. Tá? Você quer igualar a proposta, caso o São Paulo queira negociar, evidentemente. Você quer igualar a proposta ou a gente vai vender para Roma. Tipo assim, que raios o São Paulo deu preferência pro Flamengo de graça? O Flamengo vai pagar alguma coisa pela preferência? Vai emprestar algum jogador pela preferência? Vai ceder algum jogador pela preferência? Não faz sentido nenhum isso aqui, cara. O que é que o São Paulo deve pro Flamengo para simplesmente dar a preferência de compra? Cara, isso aqui não tem pé nem cabeça, mano. Nem pé nem cabeça. A informação é São Paulo negocia um direito. Então, quando a gente vai negociar um acordo, tem os dois lados, né? Um acordo, eu tenho que ceder alguma coisa e receber algo em troca. O que é que o São Paulo tá recebendo em troca? Eu nunca vi isso aqui na minha vida, cara. Nunca vi isso aqui na minha vida. Nunca vi. Nunca. Aí eu vim falando, pô, mas é que o Fluminense colocou uma cláusula dessa no contrato do Aras. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Fluminense, o Aras era do Fluminense, o Fluminense foi lá, vendeu e colocou uma cláusula. Ó, se algum time do Brasil oferecer proposta, eu quero ter a preferência de compra. Porque o jogador era do Fluminense. O Marcos Antônio não tem nenhum vínculo com o Flamengo, cara, não tem nada a ver. Vamos dar um exemplo aqui. O São Paulo quer contratar o Cauli, por exemplo, do Bahia. Tinha outros times também que estão interessados. Imagina o São Paulo chega no Bahia, que era o Cauli, acabou que o São Paulo fez proposta, Bahia não aceitou a proposta de empréstimo, beleza, não deu acordo. Aí o São Paulo chega no Bahia e fala, Bahia, eu quero a preferência aí da compra do Cauli. Se qualquer time fizer uma proposta, aí eu quero que você me notifica e me informe aí, né? E me dê a preferência pelo Cauli. Vai lá fazer isso no Bahia pra ver o que os caras vão falar pra vocês. Vão lá. Isso não existe em lugar nenhum, cara. O Marcos Antônio e o Flamengo não tem nenhum tipo de vínculo. Entendeu? Vamos ver, né? Se não vai ser informação, né? Se o Flamengo vai dar alguma coisa pro São Paulo. Porque, tipo assim, qual que é a obrigação do São Paulo de dar preferência, de informar o Flamengo alguma coisa? Não faz o menor sentido, cara. Menor sentido. No dia que o São Paulo quiser negociar o Marcos Antônio, o Flamengo vem e faz outra proposta. Simples. Entendeu? Preferência de compra é brincadeira, né, cara? Vou te contar um negócio. É cada uma, viu, cara? Cada uma que, olha, sinceramente, é um negócio inacreditável. Aí o UOL traz outro ponto importante aqui, ó. O São Paulo encerrou oficialmente
qualquer negociação com o Flamengo pelo Marcos Antônio nesta janela de transferências. O rubro-negro ainda buscava meios para viabilizar o negócio, mas ouviu o último não por parte do São Paulo. Então é isso. São Paulo recebeu a proposta, que a gente comentou, né? Foi 7,5 de euros, mais o Alan, o São Paulo recusou. O Flamengo estava tentando ainda convencer o São Paulo para negociar. E estava tendo conversa, negociação. A última foi essa preferência de compra e o São Paulo bateu o martelo. Ó, nessa janela não vou vender, não tem negócio. A não ser que o Flamengo oferecesse aqueles 25 de euros que foi informado antes que o São Paulo queria para liberar o jogador. Coisa que o Flamengo não fez, né? Ofereceu 7,5 mais o Alan aí, né? O que é muito longe do que o São Paulo, que é aí que seria os 25 de euros. Então tá aí, pelo que parece agora, esse negócio tá encerrado, né? Agora, pelo menos, né? Pode ser que volte no meio do ano, no final do ano, mas agora tá o martelo batido, São Paulo não negocia ele, pelo menos não nessa janela aí do começo do ano. Enfim, seguindo aqui agora, rapaziada, o Tricolor tem aí jogadores caros, importantes, líderes do elenco que estão aí acabando o contrato no final do ano. Já comentamos sobre o Luciano, o São Paulo já está aí conversando para ter uma renovação contratual. Só que além do Luciano tem o Caleri e o Lucas. O contrato de ambos também acaba no final do ano. Isso significa que os 3 jogadores podem assinar um pré-contrato a partir do meio do ano com qualquer time que quiser. Os 3 de uma vez, né? Caleri, Luciano e Lucas. Já estão com o contrato, tá acabando. Já entraram na última temporada de contrato com o São Paulo. Segundo o Valentim Furlan, o São Paulo definiu que não tem pressa nas conversas pelas renovações de contrato de Lucas Moura e Jonathan Caleri. A diretoria ainda considera ambos importantes e confia que pela idolatria eles não vão buscar propostas nos próximos meses. Até por isso, não há uma urgência para a definição do futuro de ambos. Então, vamos lá. O São Paulo está conversando normalmente pela renovação do Luciano. Então, Lucas e Caleri ficam um pouco de lado. O São Paulo não tem pressa. Nós temos que renovar lá porque eles parecem dar um pré-contrato. São Paulo não entende que... São Paulo entende, na verdade, que não tem que ter pressa. Por quê? Por ter a idolatria dos dois, por ter história no clube dos dois jogadores, eles não vão procurar propostas. Assim, a gente já viu muitas coisas no mercado, né? Parece que não dá para confiar nisso. Ah, não, é que ele não vai buscar proposta. Né? Não é assim. Então o São Paulo vai levar aí, né, no banho-maria, né, vai empurrar com a barriga aí e vamos ver, né, se vai ter essas movimentações. O movimento para renovação vai ter, isso é um fato, né? Vai ter, o São Paulo tem interesse em permanecer com os 3 jogadores, né? Mas a prioridade, pelo que a gente está vendo, segundo informações, é o Luciano, já que está renovando, conversando com o Luciano e Caleri e Lucas ainda não, sem pressa. Então, acho que o São Paulo vai definir primeiro do Luciano, depois quando renovar com o Luciano, ou não, né? Vai saber. Aí depois vai voltar a focar em Lucas e Caleri, né? Enfim, eu acho que no caso dos 3, tá? Dos 3, tem que renovar só por um ano. Eles têm que contrato até o fim de 26, no caso, renovar até o fim de 27. Os 3. Né? Não acho que tem que dar contrato até 28, 29, 30, não. São 3 jogadores já que têm mais de 30 anos. E, evidentemente, ao longo dos anos vão só entrando em declínio e piorando tecnicamente, coisa que acontece com todo jogador que vai ficando mais velho, é uma coisa bem óbvia. Então, eu acho que tem que renovar com os 3, mas até o fim de 27, então eu acho que possa passar disso, que aí já acho bem exagero. Certo, rapaziada? E vai pingar aí, rapaziada, uma grana nos cofres do São Paulo, tá? Pelo Cauã Batistella, que foi campeão da Copinha aí contra o São Paulo, infelizmente. O Cauã Batistella, do Cruzeiro, ele passou pela base do São Paulo e o São Paulo tem direito aí, né, a 1,5% aí de uma negociação que está prestes a se concretizar, que está muito bem encaminhada já, que é o Cruzeiro vendendo ele para o Metalist, tá? O Cruzeiro, fica aí de olho aí que o Metalist não paga não, hein? Olha, o São Paulo, eles estavam com não sei quantos transfer ban na FIFA de uma vez, e teve a questão do Mailton, né, que para trazer o Mailton, São Paulo tirou lá o transfer ban do Paulinho Boia, né, que foi vendido tem não sei quantos anos, só foi acertar isso ano passado quando veio o Mailton. Então, o Cruzeiro vendendo o jogador pro Metalist, mas os caras, não, tem uma história que eles não pagar e muitos transfer bans nas contas. Aí, tá aí, ó, blog do São Paulo. O Cruzeiro encaminhou a vinda do meia Cauã Batistella, de 18 anos e campeão da Copinha, ao Metalist.
tá? Negócio aí de 5 milhões de euros. Meu amigo, se eu fosse torcedor do Cruzeiro, eu tava maluco isso aqui. Batistella, eu vi ali alguns jogos do Cruzeiro da Copinha, muito bom, tá? Jogador bem talentoso aí. Cruzeiro vendendo por 5 milhões de euros. Será que o Casares foi pro Cruzeiro e não estamos sabendo? O negócio está muito avançado, falta apenas coisas burocráticas e exames médicos para a oficialização do acordo. O Cruzeiro vendeu 70% dos direitos econômicos do jogador. O São Paulo tem direito a uma porcentagem do valor por mecanismo de solidariedade da FIFA, referente à formação do jogador em suas categorias de base antes da transferência para o Cruzeiro. O São Paulo, né, vai ter direito a 1,5%, né, 1,5% desses 5 milhões de euros, que dá 460 mil reais. Gabriel, que dinheiro pouco e não sei o que. Mas assim, é uma negociação do Batistella, do Cruzeiro com o Metalista. São Paulo não tá vendendo ninguém. Esse era por ele ter passado na base do São Paulo. Então, o jogador passa na base do São Paulo. São Paulo tem direito aí a 460 mil reais por ele ter passado na base aí do São Paulo. E já dá para pagar direito de imagem de algum jogador aí, viu? Certeza que dá. Já para acertar esse direito de imagem, já dá uma ajudada aí em direitos de imagem, né? Enfim, então tá aí, Cauã Batistella. Eu acho que ele nem jogou a final contra o São Paulo, porque eu acho que ele estava suspenso, se eu não me engano. É um jogador muito bom, né? E vai render aí 460 mil reais ao tricolor, né? Meu parceiro, dá aquela moralzinha, se inscrevendo no canal, deixando o like, valeu, tamo juntão e saudações tricolores.